Olá, a Guarda Revolucionária do Irã desafia os Estados Unidos depois que o presidente Joe Biden anunciou que vai punir quem armou a milícia que matou 3 soldados norte-americanos numa base militar na Jordânia no domingo passado. O Irã declara que não quer a guerra, mas não vai fugir da luta. A advertência veio do comandante da Guarda Revolucionária, general Hossein Salami. Ouvimos ameaças de altos funcionários dos Estados Unidos de ataques ao Irã. Já nos testaram e nos conhecemos. Não vamos deixar nenhuma ameaça sem resposta. Não queremos a guerra, mas não temos medo dela. Tem medo? Tem. Tanto que não querem a guerra. Desde o início da guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas, falei várias vezes que o conflito já havia se internacionalizado com 4 frentes de combate: faixa de Gaza, o norte de Israel e o sul do Líbano, onde Israel enfrenta a milícia fundamentalista xiita Hezbollah, a Cisjordânia ocupada, e o Mar Vermelho, sem esquecer dos ataques das milícias xiitas financiadas, armadas e treinadas pelo Irã contra bases onde há soldados dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. No domingo, a Jordânia, que bombardeava a Síria sob pretexto de combater traficantes de drogas, entrou no conflito com a morte de 3 soldados norte-americanos na base T-22. A guerra envolve hoje 10 países e o povo palestino. Em todas as frentes, Israel e os Estados Unidos lutam contra milícias sustentadas pelo Irã, dentro da estratégia de defesa avançada da ditadura teocrática da República Islâmica, de levar a guerra até seus inimigos para não ter de lutar dentro do seu território. Hoje eu quero citar uma análise de Ian Bremmer, do Eurasia Group, uma das maiores consultorias políticas do mundo, que colocou a expansão da guerra no Oriente Médio entre os grandes riscos de 2024, atrás apenas da guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra se alastra, observa o Eurasia Group, porque há muitos atores e variáveis que os Estados Unidos não controlam. Os Estados Unidos voltaram a atacar na quinta-feira a milícia Houthi Ansar Allah, partidários de Deus. Alvejaram um centro de controle Houthi, uma bateria de defesa antiaérea e destruíram 10 drones em território do Iêmen, mas não conseguem deter os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, assim como não conseguiram acabar com os ataques das milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria contra instalações militares norte-americanas. Já são 180 desde 17 de outubro, contando o ataque de domingo na Jordânia. Os Estados Unidos fazem ameaças, impõem sanções econômicas, criaram uma força-tarefa marítima multinacional e fizeram ataques limitados às capacidades militares desses grupos. Agora estão sob pressão para fazer um ataque múltiplo muito maior. A estratégia de dissuasão de Washington fracassou porque essas milícias, que o Irã chama de eixo da resistência, podem suportar uma retaliação significativa, têm contínuo apoio militar e da inteligência do Irã, apesar de operarem de forma relativamente autônoma. Ao enfrentar os Estados Unidos, ganham em reputação e apoio político. A trégua do grupo Kataib Hezbollah é um grupo suspeito pelo ataque, que os Estados Unidos consideram responsável pelo ataque à Jordânia, é uma manobra defensiva, não deve deter a retaliação dos Estados Unidos, que servirá de justificativa para a milícia reiniciar as hostilidades. O anúncio do Kataib Hezbollah, os batalhões do Partido de Deus, mostra que mesmo nesse ambiente propício ao conflito, ainda existem canais e mecanismos disponíveis para prevenir ou reduzir as tensões quando é do interesse de todos os atores evitar conflitos mais amplos. Teherã e Bagdá não querem escalar o conflito na região. As autoridades iranianas e iraquianas tentaram nos últimos dias convencer a milícia Kataib Hezbollah a interromper as ações. A trégua declarada pelo grupo diz explicitamente que o Irã muitas vezes se opõe à pressão e à escalada contra as forças de ocupação norte-americanas no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos têm 900 soldados na Síria e 2.500 no Iraque.
Embora as milícias sejam responsáveis por grandes desafios à segurança do mundo hoje, esses atores estatais dependem do apoio de governos estados nacionais. O fator decisivo para acabar com as hostilidades com os Estados Unidos não foi uma decisão autônoma tomada pelo Kataib Hezbollah, mas a pressão dos governos do Iraque e do Irã. Em parte, a dissuasão fracassou porque o Irã sabe que o presidente Joe Biden não quer uma guerra direta com a República Islâmica num ano eleitoral, não quer mandar soldados norte-americanos para o campo de batalha e ver muitos voltarem para casa em caixões enrolados na bandeira dos Estados Unidos. Isso encoraja a ditadura dos ayatolás e da Guarda Revolucionária a dar liberdade para as milícias aliadas atacarem. A Casa Branca responderá em breve, contra-atacará, não respondeu ainda porque ainda está calibrando a resposta. A questão é se pode dissuadir com sucesso o Irã e seus representantes sem arriscar uma escalada ainda mais mortal. A morte de militares dos Estados Unidos no Oriente Médio será sempre um passivo, um peso, uma carga para o presidente, mesmo que o contra-ataque seja bem sucedido. Enquanto parte da oposição republicana defende ataques diretos às forças iranianas, como o assassinato do comandante da Guarda Revolucionária Iraniana para Ações no Exterior, general Qassem Soleimani, em 13 de janeiro de 2020, no governo Trump, em retaliação a uma série de ataques a militares dos Estados Unidos. O Ian Bremmer espera que a resposta dos Estados Unidos seja limitada e incremental, e que a reação das milícias seja das milícias aliadas do Irã, não aumente muito as mortes dos soldados norte-americanos. Ele prevê que as ações dos Estados Unidos virão em etapa, cada uma mais agressiva que a última, na medida em que não conseguir dissuadir os ataques. Cada etapa adicional será calibrada para aumentar a pressão sobre o Irã, sem escalar o conflito. A resposta inicial dos Estados Unidos virá com ataques cada vez mais frequentes e agressivos contra milícias na Síria e no Iraque, visando ativos maiores e mais sensíveis, bem como o pessoal da Guarda Revolucionária iraniana ligada a esses grupos, pessoal ligado a esses grupos. Os ataques diretos em solo iraniano são muito menos prováveis, mas forças navais e de inteligência do Irã localizadas fora do país também podem ser alvos. No plano econômico, as sanções dos Estados Unidos às exportações de petróleo iraniano terão custos diplomáticos e econômicos em outros lugares. Não devem visar os grandes importadores do petróleo iraniano, como as refinarias chinesas. Com guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, Biden procura melhorar as relações com a China e evitar uma alta nos preços do petróleo antes das eleições de 5 de novembro. A grande questão é se essas medidas serão suficientes para impedir novos ataques das milícias sustentadas pelo Irã. É mais provável que as milícias no Iraque e na Síria aguentem os primeiros bombardeios dos Estados Unidos e intensifiquem os ataques às instalações norte-americanas nas semanas seguintes. Se ficar claro que a resposta inicial não conseguiu dissuadir mais ataques e ocorrerem mais mortes norte-americanas, Bremer entende que Biden não terá escolha a não ser passar para ações mais agressivas, como o ataque direto aos líderes da Guarda Revolucionária e a instalações militares no Irã e as sanções mais severas às exportações do petróleo iraniano. Qualquer uma dessas ações desencadearia uma forte resposta iraniana e deixaria os dois países à beira da guerra. Ainda há razões para acreditar que não se transformará num confronto direto entre os Estados Unidos e o Irã, porque nenhum dos dois quer a guerra. Os iranianos também não querem conflito com as monarquias petroleiras árabes do Golfo Pérsico, com quem
têm relações funcionais depois de muitos anos de Guerra Fria e às vezes Guerra Quente, como no Iêmen, onde a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos intervieram militarmente em 2015 e travaram 8 anos de guerra contra os Houthis, apoiados pelo Irã. O Irã fez um acordo com a Arábia Saudita, mediado pela China, em março do ano passado, e uma trégua com os Houthis. Não quer uma luta sem limites contra todas as grandes potências da região. Israel, que é a maior delas, teme o programa nuclear iraniano, tem interesse direto numa guerra que derrube o regime dos ayatolás. Sempre pode haver acidentes, erros de cálculo, escaladas inesperadas. A melhor maneira de desescalar o conflito é um avanço nas negociações de cessar-fogo e troca de reféns por presos entre Israel e o Hamas. As milícias ligadas ao Irã afirmam que os ataques são em solidariedade aos palestinos da faixa de Gaza, onde o número de mortes chegou a 26.900. O fim dos combates lá podem ajudar a conter a expansão do conflito em outras frentes. O primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Yassin Al Thani, adverte que se a guerra não terminar logo, aumenta o risco de um amplo conflito regional no Oriente Médio. Além da tensão crescente entre Estados Unidos e Irã e dos novos bombardeios norte-americanos aos Houthis no Iêmen, Israel bombardeou posições do exército da Síria e da milícia extremista xiita libanesa Hezbollah no sul do Líbano. As conversações do dia 27 de janeiro, em Paris, entre chefes da inteligência e líderes dos Estados Unidos, do Catar, de Israel e do Egito, foram construtivas. Israel agora parece disposto a aceitar um acordo que não aceitaria semanas atrás. A última proposta de uma trégua em 3 etapas, a primeira de 45 dias, segundo a agência France Presse, para libertar as mulheres, os idosos e os doentes em troca de presos palestinos, provavelmente 3 para cada refém, como na trégua do fim de novembro. Todos os reféns israelenses seriam soltos nas outras etapas, em troca de um número não especificado de prisioneiros palestinos. O líder máximo do Hamas, Ismael Haniyeh, é esperado no Cairo para acelerar as negociações. Os principais pontos de discórdia permanecem sendo a duração do cessar-fogo. Israel insiste que seja temporário, o Hamas exige o fim da guerra, e o número de reféns e presos a serem libertados. Israel quer que todos os reféns sejam soltos, o Hamas quer o gradualismo para manter o poder de barganha e a libertação de milhares de presos palestinos. A política interna israelense e os interesses pessoais do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que teme cair e ter de responder a processos de corrupção, também são obstáculos, mas a pressão para libertar os reféns cresce a cada dia. O ministro da Segurança Nacional, o ultra-extremista de direita Itamar Ben-Gvir, ameaça derrubar o governo se houver um acordo com o Hamas. Mas o líder da oposição, o ex-primeiro-ministro Yair Lapid, diz que seu partido entra no governo no lugar do sionismo religioso para garantir a libertação dos reféns. Afinal, a obrigação número 1 de qualquer governo é proteger seus cidadãos. E depois do Reino Unido, os Estados Unidos também cogitam reconhecer a Palestina como um país independente para encaminhar um acordo de paz definitivo no conflito árabe-israelense. Alguém acreditava que o ditador Nicolás Maduro realizaria eleições democráticas na Venezuela? A Corte Suprema, dominada pelo chavismo desde que Hugo Chávez aumentou o número de ministros para 32 na Constituição de 1999, barrou a candidatura de Maria Corina Machado, que venceu a eleição primária da oposição. E Cuba está derretendo, o povo quer mudança e o regime não tem nada de novo a oferecer, só mais do mesmo. Agora deve cortar os subsídios à gasolina, que vai subir 500%, agravando a situação de pobreza e miséria no país. Nos últimos 2 anos, 500 mil pessoas
4,8% da população cubana saíram do país. O regime comunista está literalmente desabando. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.